Tumba, tumba, tumba. Este A genérico. doutora Ah, Cosier, a doutora Cosier, Ai, meu a Deus. doutora Cosier. Minha gata toda estava a subir para cima de uma almofada e caiu. Oh, é a Está idade. velha. Pois. Vamos embora, bicho. Por favor. Vamos ter uma história muito, muito emocionante e uma página talvez mais desconhecida, mas das mais emocionantes da nossa história. Estávamos em 1973, morri em Lisboa, aos 88 anos. Bem bom. Bem bom. A viúva, vou-lhe chamar só assim para já, Berta Maia. Berta nasceu em 1885 em Belém do Pará. Fugi bem. Fugiu bem. Terra de Fafá. Sim. Ah, Abandonada por você. Pronto, lá vai o outro Lá usar vem isto no vídeo. ela. Ai, claro. Isto fica no Brasil, para quem não tinha propriamente ideia onde é que fica o Pará. Pará. Agora, ela já em Lisboa vai conhecer e casar com um oficial da Marinha. Fez bem. fez Siga a bem. Marinha, disse a nossa Frase épica. Berta, é verdade. Ele tinha sido, na verdade, um dos grandes heróis, ou um dos heróis, da Revolução de 1910, portanto, a Revolução que nós já sabemos que depôs a monarquia e instalou a República em Portugal. Também foi deputado, eles depois casam, viveram em Macau, ele foi governador de Macau, estava tudo muito Bons composto, cargos, sim. bons carros também. Claro. E foi ainda, depois voltam, foi ainda ministro da Marinha por uns meses, até que se retirou da vida política. Eles tinham tido um filho chamado Francisco, tudo muito bonito. Até conseguimos imaginar um serão em casa dos Maias, o bebé tinha 6 meses, está a dormir no seu berço. A Berta e o Carlos, que eram um casal muito feliz e Sim. amavam-se muito, estão à lareira, estão a jogar gamão, não sei o quê. Entretanto, ouvem-se umas fortíssimas pancadas com muita força na porta. Pá, pá, pá. Quem é que será? São 11 da noite, mais ou menos. Quem é que será isto? Quem Agora, era, Hugo? quem é que era? Para sabermos quem era, temos de recuar uns aninhos, como sempre aqui nesta... Cá estamos nós. Estamos em 1910, claro. Portugal, sabemos já, deixou de ser uma monarquia, passa a ser uma república. Ora, eu acho que todos temos este imaginário, é verdade. Foi um momento de enorme agitação social e política. A gente diz sempre isto, Sim. mas este faz mesmo parte do nosso imaginário. Estas disputas de instabilidade, Borbulhava por de todo enorme lado, violência, claro, de guerra claro. civil mesmo. Sim. Sim, uma coisa muito... A Primeira República, uma coisa mesmo muito... Cai, assume-se, cai Sim. novamente. Sabes porquê? Porque acontece noutras revoluções pelo mundo todo, sempre, ou quase, sim, eu quase vou arriscar sempre. Quando é para derrubar o regime, todos se juntam, gente de muitas orientações diferentes. Quando é para definir a Quando? próxima coisa. Tal e qual. É o que é que nós vamos fazer a partir de agora. E havia muitas vertentes ali a borbulhar, como aconteceu na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, Claro, enfim, claro. todas essas coisas. Claro, e até do próprio 25 de Abril, não é? É verdade, sim, tal e qual, igual. Certíssimo. Portanto, juntas-te para derrotar aquele regime e depois, como é que vamos? E há ali muitas influências, ou seja, muita gente que acreditava que a Revolução de 1910 tinha sido para um propósito absoluto, um Estado bolchevique, uma coisa anticlerical, Claro. uma coisa mais conservadora. Depois os monárquicos a querem Novo também regressar e claro. vamos dizer, não, estamos lá, toda a gente à chapada, cada um a puxar para os seus lados. Claro, havia a esquerda, os conservadores, claro, tudo isto. Agora, nós temos a ideia da quantidade de governos e de presidentes que houve naqueles anos, não é? Demitiam-se. Há governos de 1 hora, 2 horas, há um tipo que foi um governo de 2 horas. Enfim, até deu espaço, esta primeira fase da República, para 2 ditaduras dentro da primeira República. Agora, a entrada de Portugal na Primeira Guerra não ajudou rigorosamente nada a esta atmosfera no país, Claro. e depois também uma situação económica péssima, enfim, nada brilhante. Até que em 1917 há um golpe de Estado que acaba com aquela primeira fase, 1917, e instaurou uma coisa que se chamou a República Nova, liderada por quem? O Sidónio Pais. O Sidónio Pais é uma figura muito, muito fascinante. É um regime totalitário, é um regime A quase... sua natureza é totalitária. É totalitário, sim. Era uma coisa que depois vai ser repescada mais tarde pelo Estado Novo, o patriotismo, ou seja, o nacionalismo, é uma figura muito centrada à volta desta figura, não é? Destas figuras autoritárias. É um regime presidencialista, do Sidónio. Aliás, o Fernando Pessoa chama-lhe o Presidente Rei, a este Sidónio, claro. Começa por ser popular, é verdade, mas rapidamente a coisa também descamba. Uma das coisas principais deste seu mandato à frente de Portugal é o quê? É refazer as ligações
ligações com a Santa Sé. A primeira fase da República, o seu grande tónica era o anticlericalismo. O anticlericalismo, sim, é assim que se diz. Sem contar os padres. Ok. Expulsou padres, matou padres, Pois, rebentou as pois, igrejas, tirou, saqueou. as Expropriar todas, coisas, sim. claro. O que, parecendo boa ideia, a separação do Estado e da Igreja, parecendo boa ideia, não tinha grande Acolhimento no próprio povo, claro. Sim, Que estava muito ligado ao poder da poder Igreja. da Igreja, Claro. claro. Portanto, é um ar de modernidade que às vezes é difícil chegar, claro. Só que depois a coisa, o apoio popular do Sidónio vai baixando, sobretudo pelas greves, por estas coisas todas, até que, claro, havia umas. As pessoas mais à direita, os conservadores e até os monárquicos estavam muito contentes com esta figura. Só que as figuras mais de esquerda e o povo também começa a ficar muito descontente. Há muitas greves, há assim umas coisas. E logo, um ano depois, o Sidónio, não é um ano depois, vai descambar e o Sidónio Pais vai ser assassinado na estação do Rossio. Que marco, não É um ano depois, sim. É um marco. É um marco enorme, sim. Pois. É o fim desta nova República que tinha durado ali pouco tempo, desta outra possibilidade de governar Portugal. As suas últimas palavras, morro bem, salvem a pátria. Que nós sabemos, quem ouvir o episódio do Repórter X, que é mentira, foi o Repórter X que inventou o Sidónio. Para dar Nunca disse Dar um gostinho à nada. história, que aquilo também, só levar um balazo e. Nos cones, sabe? Não dá jeito, sim. Se calhar disse De certeza. aquele verbo reflexo que nós Sim, adoramos sim. usar em Portugal. Agora, depois da morte do Sidónio, volta à República Velha, mas continua a instabilidade. 14 governos sucedem-se e há greves, enorme descontentamento popular e começa-se até a discutir a localização do novo aeroporto. Não está Pois. até isso, eu acho que Olha, isso não eles estás conseguiam longe. fazer. Não estás longe. Até estes que não se entendem. Tal e qual. Olha, pelo menos a ferrovia na altura certamente dava cartas à de hoje. É mesmo. Pois. Bom, e é por estas alturas, na virada do dia 19 para dia 20 de outubro de 1921, que se dá um dos mais sinistros acontecimentos da nossa história recente mesmo, uma revolta militar de contornos muito pouco claros mesmo, aquela que ficou conhecida como a Noite Sangrenta. São ordens desconhecidas, não se sabe até bem quem é que começou esta revolta, mas um grupo de marinheiros e um grupo de cabos da GNR enfiou-se numa caminhoneta, que ficou chamada a caminhoneta Fantasma, conduzida por um tipo, Abel Olímpio, chamado Dente de Ouro, e partiu à noite à caça de pessoas para cumprir uma suposta lista de alvos a prender, Limpeza. a abater, uma limpeza Oh, sim, meu Deus. de pessoas. Começaram pelo primeiro-ministro, imagina, António Granjo chamava-se ele. Ele tinha fugido para a casa de um amigo, levaram-no até ao Arsenal, portanto, ao Arsenal da Marinha, quem conhece ali perto do Rei do Paço, claro, e foi barbaramente assassinado com uma pilha de tiros e ainda era o primeiro-ministro em exercício, ainda bem, quase de missionário, mas era o primeiro-ministro. Saíram de novo aquela caminhonete, a gente imagina, à noite, não é? À noite, nossa. vão lá, chegam ele na caminhonete, este grupo de Aquele efeito de marinheiros. grupo. Vamos lá. Bárbaro, Sim, claro. depois foram-se juntando alguns populares. A casa de quem? António Carlos da Maia, o marido da nossa Berta, eram os tais pessoas que estavam a bater à porta, é verdade. 11 da noite, estavam eles a preparar-se para dormir, entraram casa adentro, a nossa Berta ainda implorou, com o filho de 6 meses ao colo, a dizer, pôs-se de joelhos, a dizer, não levem o meu marido, não levem o meu marido, e o marido disse-lhe, levanta-te, uma senhora não se ajoelha à frente de subordinados. Foi a última coisa que ela ouviu do marido, e nunca foi à mais. janela levar o marido na caminhoneta Fantasma pela última vez. Também ele foi para o Arsenal, onde também ele foi morto a tiro. A seguir, o chefe do gabinete do Ministro da Marinha. Tudo em sequência. Tudo A em noite a sequência, rolar tudo e o em autocarro a seguir Lá para iam às novo. casas das pessoas, levavam-nas, arrancavam-nas Nossa. e matavam-nas. Depois, o Almirante Machado dos Santos, um dos grandes heróis do 5 de Outubro. Nós hoje este nome não nos diz muito, mas, claro, o 5 de Outubro não foi só uma coisa que aconteceu. Claro. Era um dos tipos do Marquês, do Rossio, não sei o quê, os de hastear a bandeira, um dos militares, um dos heróis do 5 de Outubro. Depois o Coronel Botelho de Vasconcelos e também o seu motorista, todos eles, pau. A coisa só acalmou de manhã, depois de irem mais umas cantas casas e de não terem encontrado alguns dos 180 nomes que teria essa tal lista e onde incluía até o Presidente da República, António José de Almeida, que logo se demitiu nessa manhã. Lisboa Nossa, e o claro. país Em pavor, em pânico. acordou em choque com o que tinha acontecido, Claro. matado o Primeiro-Ministro, inclusivamente. Os enterros foram uma enchente gigantesca, fizeram-se discursos muito inflamados, claro, assim à beira da cova. Nos jornais chamou-se a isto a Noite Infame. Quem quiser procurar o que se escreveu naquela altura, há retratos da tal carrinha fantasma. Foram rapidamente presos os executantes, ou seja, as pessoas que tinham lá andado, os marinheiros e os cabos, mas nunca se descobriu os mandantes, não é? Fizeram-se Quem é a muitas- cabeça, o cérebro dessa operação? O que era isto? Que golpe era este? Não podia ser Qual só era a um ideia a ato fazer? deslocado
De 10 pessoas. Seguramente que não. Pois. E eles nunca deram propriamente, nunca falaram propriamente bem o que é que, se aquilo tinha sido ordens para vão prender esta pessoa e se aquilo tinha sido um descontrole de violência mesmo, não é? Pois, aquele Como- efeito de como grupo, não é? primeiro-ministro. Que frequentemente vemos. Porque aquilo associado foi, ao crime. ainda por cima, feito de uma maneira muito humilhante, era atirá-lo para o canto, E uma aterrorizá-los. rajada de tiros Sim, e sim, acabou sim, a história. sim, terrível. Nossa. Houve julgamentos, claro, isto é o caso da altura, não é? O caso da época. Alguns foram absolvidos, outros foram condenados ao degredo e o caso foi ficando arrumado por ali para toda a gente. Pronto, lá foi isto, olha, é a noite sangrenta. Para toda a gente. Para toda a gente, não. Houve alguém que tornou missão da sua vida descobrir os verdadeiros culpados daquela noite. Quem? A nossa morta, Berta, a viúva do tal José Carlos da Maia. Ela correu este mundo e o outro, foi várias vezes visitar o Dente de Ouro à prisão, o homem que tinha matado o seu marido. O condutor. Ele às tantas já dizia assim: tirem-me esta mulher daqui, não me atragam. Pois. Ela era muito vocal, em tribunal, levantava-se e dizia assim: temos que descobrir, claro que não foram estes cabos, isto foi quem matou, queremos que descobrir quem é que mandou matar. E ela entrevistou 5 vezes, ele acho que se encolhia, que ele dizia assim: está lá fora a Berta Maia. E ele dizia assim: entra essa mulher outra vez, não, porque ela falava com ele e dizia: você tem que me dizer quem é que matou o meu marido, quem é que matou o meu marido, E quem é que os nunca se mandou descozeram. matar. Ele dá ali umas dicas, e ela, claro, ele próprio, o Carlos da Maia, era um herói do 5 de outubro, não é? Claro, nunca chegou a haver uma resposta definitiva e ela publica um livro, a seu próprio custo, essas entrevistas que ela tinha feito na prisão com ele. A todos eles. Sim. E a ele em particular. Um livro que diz muito sobre esta história. Diz assim, chama-se As Minhas Entrevistas com a Bela Olímpio, o Dente de Ouro, páginas para a história da morte vil de Carlos da Maia, republicano, combatente do 5 de outubro. Descreve assim um bocadinho o espírito dela, claro. Nunca chegou a ter uma resposta definitiva, claro. Ela morreu pobre, claro, gastando a sua vida praticamente nisto, ajudada por parentes, claro, a tia Berta, não é boa da cabeça, com certeza que lhe diziam, os sobrinhos. O filho, que nunca conheceu o pai, tinha 6 meses, claro, foi um importantíssimo oftalmologista e morreu há 10 anos, pouco mais de 10 anos, agora do tempo que estamos a falar. Quanto a Portugal, aquela instabilidade toda vai abrir a porta, que nem 5 anos depois, há um novo golpe militar que instalou uma ditadura que durou meio século, como sabemos. Nós nunca vamos saber o que é que se passou verdadeiramente naquela noite, sem ser o resultado trágico, que são as mortes daquelas pessoas. Nós conhecemos os culpados da tropa macaca, não é? Lá, os soldados e os Pois, marinheiros. só a linha da frente, porque há Mas muita não- sombra por Há trás muita disso. sombra mesmo. Claro, falou-se que era uma revanche, uma vingança contra as pessoas que tinham tido ligações ao Sidónio Pais, porque de facto eles todos tinham alguma ligação ao governo do Sidónio Pais. Falou-se numa conspiração de grandes capitalistas para se livrarem destas figuras. Falou-se também, talvez seja a mais provável, é a teoria da Berta Maia no seu livro, que tinha sido um plano de monárquicos que se aproveitaram para vingar a morte do rei, do assassinato do rei Ecos Dom Carlos. do passado. Não sabemos. É fascinante esta história, claro. Aliás, tudo isto já deu livros, séries. Sim. Há uma série chamada precisamente Noite Sangrenta. Há um bom podcast também chamado Noite Sangrenta que vale a pena ouvir. Esmiuça mais estes detalhes para quem tem pachorra para a Primeira República, que são muitos nomes, muita Claro, coisa. claro. Não é fácil de seguir. E de curtíssima duração e de Sim, eficiência e máxima. tens que perceber muito estas. Claro, Eu claro. falei aqui, passando alguns nomes, mas perceber a importância destas pessoas. A única coisa que sabemos é que houve uma mulher, talvez mesmo a única pessoa, que nunca desistiu de procurar a verdade. A Berta Maia morreu faz hoje 51 anos.